Segundo parágrafo, está assim escrito: o conceito comum desta matéria vem da palavra antropologia, que tem sua origem no idioma grego do radical antropo, que vem de antropos, homem, e logia, que vem logos, de logos, razão, ou em sentido específico, estudo. Logo, assim, antropologia é, ao traduzirmos ao pé da letra, o que significa? O estudo do ser humano em seu aspecto mais o estudo. Meu Deus do céu, viu? Tá ruim esse negócio aqui, hein? O que significa, irmão, antropologia? Vamos lá todos. O estudo do ser humano em seu aspecto mais amplo. Meu Deus do céu, viu? Vamos lá, se vocês responderem com essa grana. Logo abaixo está escrito: a antropologia possui diversas variações descritivas e, por conseguinte, variantes analíticas deste mesmo indivíduo, podendo se dividir em antropologia biológica, antropologia cultural, antropologia linguística, antropologia filosófica e antropologia bíblica, certo? Então, por acaso, no entanto, entretanto, você encontra alguma coisa do tipo assim, ó, presta atenção, ó, todas as alternativas estão corretas? Eu não disse nada, ok? Amém, irmãos? Amém, pastor. Não falei nada. Eu não disse nada. Página 15. Página 15. Está assim, ó. Deixa eu ver como é que está aqui. Se nós vamos falar do que diz respeito ao conhecimento de Deus, está aqui, ó. Olha a primeira, segunda, terceira linha aqui, ó. Só podemos fazê-lo diante do que Ele nos permite ou nos dá a conhecer a nós outros. Ó, Glória. Página 15. Página 15, ó. Falando de Deus, sobre o conhecimento de Deus, ó. Olha bem aqui, ó, na minha apostila aqui no meu dedo, ó. Só podemos fazê-lo diante do que Ele nos permite ou se dar a conhecer a nós outros. Acharam aí? Certo? É preciso que se diga ainda que tudo que se possa conhecer de Deus, daquilo mesmo que Ele nos consente, só é possível conhecê-lo através de três maneiras. Deus, Ele se revelou à humanidade de três formas. Qual foi a primeira forma? Criação. Qual que é a primeira forma que Deus se revelou? Na criação. Primeiro, na criação. Segundo, Nas escrituras. nas Escrituras. E terceiro, Na revelação do seu Filho Jesus Cristo. em Jesus. Glória a Jesus. Deus se dá a se revelar dessas três formas. Então, se por acaso, porventura, entretanto, Aleluia. está aqui, ó. Vira agora a sua página, vamos lá. Vira a página, vamos ver onde está a outra. Eita, eu perdi a outra, achei. 22. Eu achei, olha aí, ó, em cada. Vamos lá. Em relação, irmãos, à doutrina que é defendida na Bíblia. Glória a Deus, que Certo? você mesmo. 22. Acerca da criação do homem, à luz da Bíblia, qual é a doutrina em que nós estudamos, em que a Bíblia defende? Evolucionismo? O homem evoluiu do macaco? Não.
foi isso? Foi o criacionismo? Deus que o criou? Sim ou não? Foi o criacionismo? Sim. Ou foi aquela geração espontânea que diz que as coisas, quando Deus criou, é porque já existia a terra, já existia água molhada, e aí Deus criou. Só que o miserável não sabe que se existia a terra, se existia as bactérias, se existia alguma coisa molhada, alguém que criou. Quem foi que criou aquela terra que ela está ali? Certo? Então, à luz da Bíblia, o Criador de todas as coisas, Ele é Deus. Certo? Então, qual é a doutrina que a Bíblia defende? Criacionismo. Essa daqui, ó. Que passa disso daí, já sabe o que é, né? É maligno, não vem de Deus. Passou disso daí é maligno, tá? Não vem de Deus não esse negócio, viu? Virando a página, vamos lá para a página, deixa eu ver qual que é agora, página de número 20 quanto? 28 e 29. 28. Nós temos aqui, ó, página 29 também, tá junto, dá uma olhada aqui, ó, na minha apostila, ó, para te esconder aqui, ó, dá uma olhada, ó, aqui, ó, bem aqui nessa página 29, tá vendo aqui? Que tá assim, ó. Após a exposição geral do assunto, vamos concluir qual é a visão denominacional das Assembleias de Deus no Brasil. Nessa visão, dentro dessa visão, o homem ele é monismo. Qual é a doutrina que defende a Assembleia de Deus? O monismo, a dicotomia ou a tricotomia. O homem é o quê? Qual? O homem ele é o que? Ele é espírito, alma e corpo. Isso daqui é a doutrina da tricotomia do homem, que eu falei, certo? Então quem passar disso daí, se vir com monismo, não vem de Deus, com dicotomia muito menos, porque a doutrina que a Bíblia ensina é a tricotomia do homem. O homem ele é espírito, alma e corpo. Tá bom? Não me responda outra coisa não, porque aí eu vou comer a prova. Aleluia. Aí vai dizer que o professor não ensinou. Aí vai dizer assim, eu faltei na aula. Foi bom. Ufa, glória a Deus que já não é o problema do professor. Mas tá gravado, pastor. Tá gravado. Aí, ó. A tricotomia. Não vai poder usar o celular. Não, aqui não. Qual que é a outra página que eu coloquei? Página 45. Acerca da... Essa é a reunião, né? 5. 45. Olha bem. 45, dá uma olhada. Ramartiologia é o grande e principal objeto de nossa abordagem nessa disciplina. Por essa razão, começaremos pela definição desse termo. Essa palavra é de uso nos círculos teológicos, que significa o quê? A doutrina do pecado. A ramartiologia, quem errar por minha orelha. Ramartiologia, ela é o que? Significa o quê? A doutrina do pecado. Doutrina do pecado, certo? Isso daqui significa ramartiologia. Saindo fora disso, qualquer conjectura não vem de Deus, tá bom? Ramartiologia, doutrina do pecado, certo? Agora nós vamos para a página de número, qual que é a página aí, irmão? 56? Maravilha. Quando nós estudamos acerca do pecado, nós falamos que o primeiro pecado ele aconteceu, certo? Sim. Aonde aconteceu o primeiro pecado que nós comentamos? No céu. Aonde foi? No céu. Aonde foi? No céu. Pois pronto, vamos para hoje. Aleluia. Vamos dar mais uma para frente.
Qual que é a outra página? 67, né? Maravilha. Olha o Ezequiel aí, ó. Nós vamos falar sobre a expressão pecado original, página 67. 67, pecado original. É frequentemente usada por cristãos, o pecado, essa expressão pecado original, mas afinal, será que todos, faltou alguma coisinha aqui, mas depois eu leio para vocês e nós vamos acrescentar na hora da digitação. Será que todos realmente sabem o que significa e as suas implicações? Aí nós vamos lá para um pouquinho mais abaixo, ó. Nós vemos a primeira parte do pecado original, certo? Pula esse tópico aqui, ó, e vem lá de baixo aqui, ó, no outro parágrafo. De forma objetiva e resumida. Quem achou? Achou? Acharam? Achou, Eduardo? Achei. De forma objetiva e resumida. O pecado original refere-se, dois pontos, ao fato de que as consequências do pecado de Adão não afetaram somente Adão, mas afetou quem, irmãos? A todos os homens. Quando vai falar de pecado original, quer dizer que as consequências desse pecado não afetou apenas a vida de Adão. Ele veio, tendo a sua consequência a todos os Homens. Vira a sua página agora. Página 69, está aqui, ó. Página 69 do segundo parágrafo. Finalmente, atentemos para o que diz 69, segundo parágrafo. Atentemos para o que diz o pastor, professor teólogo Raimundo de Oliveira. Ele diz o seguinte: a condição pecaminosa do homem, a condição pecaminosa que nasce o homem, é definida teologicamente como pecado original. Ele é chamado assim por quê? Primeiro, se deriva de Adão, o tronco original da humanidade. 2, porque está presente na vida de cada indivíduo desde o momento do seu nascimento e não pode ser considerado como resultado de simples imitação. 3, porque é a raiz interna de todos os pecados. Ou 4, todas as alternativas estão corretas. Correta. Eita glória, hein? Qual é a última aí que eu coloquei? 86. 80? 86. Eita glória, Jesus, hein? Meu Deus. Acho que A realidade da morte como resultado do pecado. Veja bem, eu acabei de comentar isso aí. Aleluia, pastor. Nós vamos fazer a revisão, vai ter gente que vai errar aí. Escute bem o que eu estou dizendo. Escute bem o que eu estou dizendo. Ó, a esse respeito, o apóstolo Paulo diz, 86. 86. A esse respeito, o apóstolo Paulo diz em Romanos 6,23: o salário do pecado é a Morte. Ao falar sobre a morte, a Bíblia coloca diante de nós pelo menos 3 áreas em que a morte opera, sendo elas: primeiro, Morte física, espiritual. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Eu não sei como que está a prova, mas faça o seguinte: pegue a prova, vamos lá, cada um no seu lugar.